dia a todos, em nome do Lar Espírita União, que eu, Sérgio Roberto Miles, estou aqui com todos vocês para que a mensagem espírita, essa mensagem cristã, possa chegar aos nossos corações, hoje rogando ao Pai Celestial, rogando a Jesus, as bênçãos de paz, de amor e de luz a todos que nos assistem. O tema que vamos tratar é um tema que fala de vida. E o título que nós colocamos é uma indagação e uma afirmação ao mesmo tempo. Quando nós dizemos a vida além da vida, e neste momento a pandemia nos trouxe compulsoriamente, obrigatoriamente, a necessidade de nós refletirmos acerca dos valores da vida e da chamada morte. Muitos se recusam a falar sobre esse assunto por medo ou por alguma razão particular. E aí nós perguntamos, quem não vivenciou a experiência de ver a partida de um familiar ou de um amigo, seja pelos nefastos efeitos da própria pandemia pela qual estamos passando, ou por alguma outra enfermidade, ou ainda por acidente ou a tristeza do suicídio? Quando a morte do corpo físico chega, levando pessoas que nos são queridas, somos visitados por uma enorme sensação de perda, por uma saudade imensa, por lágrimas que chegam e rolam da face suavemente, por um choro compulsivo, por um agradecimento sem palavras, ou até mesmo por uma raiva incontida pela perda irreparável. E quando nós falamos perda, nós colocamos entre aspas, né? Porque entendemos que o ser imortal não se perde. E nós vamos ver isso conforme relata o escritor espírita Armando Falcone Júnior, ou melhor, Armando Falcone Filho, no livro Perda de Pessoas Amadas, quando ele nos traz excelentes reflexões a respeito desse assunto. Então, a presença da morte em nossas vidas produz reações as mais diversas, dependendo de vários fatores, dentre os quais nós podemos listar a religião, a emotividade pessoal, a idade, tanto de quem morre, né, desencarna, como de quem fica. O equilíbrio emocional também é um fator, a educação que recebemos, outro fator, as experiências pelas quais passamos, as informações culturais da própria região em que vivemos e assim por diante. E sabendo que nesses dias atuais estamos mais sensíveis e mexidos no nosso íntimo por esses acontecimentos, né, como a própria pandemia, da qual já falamos, nós vamos procurar, então, através das informações que a doutrina espírita nos traz, oferecer condições de entendermos as partidas e, quiçá, sermos fortalecidos e consolados se buscarmos com sinceridade, né, compreender as razões de tais ocorrências à luz das leis divinas. Nós queremos que todos aqueles que estão nos assistindo e que passaram por alguma experiência dessa, que contem com a nossa mais profunda solidariedade nesse instante.
porque nós entendemos que o momento da separação, mesmo que seja uma separação temporária, um sentimento, uma dor, que só aqueles que passam, né, cada qual de uma forma, saberia explicar, ou se não explicar, pelo menos sentir no fundo das suas almas, no fundo dos seus sentimentos. E quando nós lemos a palavra perda, quando se diz perda, perdi fulano, perdi ciclano, perdi meu pai, perdi minha mãe, na frase perda de entes queridos, este substantivo feminino tão forte que é, à primeira vista nos dá a impressão que a despedida é para sempre e não até quando Deus nos permitir o reencontro. Mas nós vamos ver que a palavra perda nada mais é do que uma força de expressão. Todo o conhecimento espírita vai nos mostrar isso. E nós vamos dizer que a doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permitem entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. E isso é o que nos ensina e nos diz em certo trecho da questão 936 do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. Mas daí nós vamos adiante, quando o espírita que trouxe grandes ensinamentos para nós, Leon Denis, grande pensador, escritor, no livro Depois da Morte, e mais precisamente no trecho As Provas e a Morte, ele dá mais luz a esse assunto quando diz que a morte é só aparente, somente muda a forma exterior. O princípio da vida, este não muda, né? Só muda a forma aparente. O princípio da vida, a alma fica em unidade permanente, em unidade indestrutível. E a alma, se acha além do túmulo, na plenitude de suas faculdades, com todas as suas aquisições, com que se enriqueceu durante as suas existências terrestres, que ficam, então, guardadas as luzes, as aspirações, as virtudes e as potências da alma. Então, posto isso, nós vamos combinar que ninguém perde ninguém. Nós somos empréstimo divino. Pai, mãe, filhos, irmãos, entes queridos e amigos, que voltaremos à vida do espírito, libertos do corpo físico, mas jamais perdendo os vínculos que nos unem. Vejam como é importante isso. O corpo, então, apenas a roupa que veste o espírito, né? O espírito usa o corpo para se manifestar quando está encarnado. E quando falece o corpo, o espírito permanece íntegro, vivo, porque o espírito é imortal. Isso que é importante para nós, saber que o espírito continua a vida, porque a essência da vida é o próprio espírito. E ao se transportarem da dimensão física para a dimensão espiritual, eles deixam de ser visíveis aos nossos olhos,
os nossos olhos são materiais, os nossos sentidos embrutecidos da matéria, mas nem por isso desaparecem, somem ou simplesmente evaporam-se. No túmulo lá de Allan Kardec, que foi o grande iniciador, né, que trouxe a todos nós a codificação espírita, no seu túmulo, lá no cemitério Père-Lachaise, em Paris, há uma seguinte inscrição, obviamente traduzida para o português, que nós trazemos agora a todos nós. Está escrito lá na lápide: nascer, morrer, renascer ainda, progredir continuamente. Esta é a lei. É uma frase célebre que nos dá a plena certeza da continuidade da vida. A doutrina dos espíritos, então, nos desperta para uma realidade, a de que nossos mortos, né, continuam vivos, sim, mas em outra dimensão, mas continuam vivos, pois o espírito jamais perece. Por isso, a lei da reencarnação é um dos pontos fundamentais do espiritismo, mas também está presente desde a antiguidade. O espiritismo não inventou a reencarnação. Isso é uma presença das leis divinas dentro da vivência de todos nós, de todos os seres. E isso está presente nas várias religiões e várias filosofias, desde a mais remota antiguidade, como nós dissemos. Nós aprendemos com o mestre de Nazaré que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que equivale dizer que cada espírito, após a desencarnação, após o falecimento, irá despertar num tempo menor ou maior, de acordo com o seu modo vivendes, o modo com que viveu aqui na Terra. E que no retorno pela reencarnação continuará seu processo evolutivo, colhendo o que plantou interiormente e anteriormente. Entenderemos, então, melhor o assunto ao analisarmos algumas perguntas e respectivas respostas feitas nas reuniões de orientação e consolo às famílias e entes queridos que desencarnaram, conforme está no livro que eu já mencionei, Perda de Pessoas Amadas, de autoria de Armando Falcone Filho, um grande irmão, escritor, e que nos traz essas informações tão necessárias para entendermos melhor esse fenômeno da separação temporária dos nossos entes queridos, dos nossos entes amados. E essas reuniões aconteceram lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Fundação Espírita Allan Kardec. E as questões muito interessantes nós vamos colocar aqui para todos nós. Vamos ver uma das perguntas que foram formuladas, e eu vou colocar depois a resposta de uma forma mais resumida. Mas quem quiser depois conhecer melhor o contexto, tudo que está nessas respostas, vendo o livro Perda de Pessoas Amadas, terá ali um grande manancial de força, de luz, de respaldo a todas as indagações que nós temos quando de um acontecimento dessa natureza. Então, foi uma senhora, foi uma senhora fazer uma pergunta ao nosso irmão Falcone, lá nesse trabalho do qual eu falei. E pergunta: minha filha
desencarnou muito doente. Lembrar-me dela assim, enferma, faz mal a ela no mundo espiritual? E aí eles respondem, não, para ela não, mas para você sim. Por ter se fixado nos momentos da doença física dela, no sofrimento, você pode passar a acreditar que ela ainda está nessa situação até hoje. Vejam, a fixação, quando a gente fica fixado no momento da desencarnação, da forma como foi, isso aí traz a todos nós um sentimento que nós vamos, na sequência, dizer como é que fica, como é que as coisas acontecem. E a resposta foi a seguinte ali, ela, né, a filha, já se livrou daquilo. Aqueles momentos de sofrimento são para alguns espíritos apenas momentos fugidios, momentos passageiros. Para outros, o tempo necessário para a sua adaptação ou reintegração no mundo espiritual. Então, aqueles foram dias que ficaram no passado e não pertencem mais a ela. Nós é que ficamos arraigados, presos ao sofrimento. Por isso, lembramos que, em favor do nosso equilíbrio pessoal, é preferível recordar do ente querido sempre saudável. Não esquecer que em todas as situações, mas particularmente naquelas de mortes que nos impressionaram mais, benfeitores espirituais estão dando assistência a tal ponto que o ser querido é retirado em espírito e perispírito do local onde houve o acontecimento, o desenlace, onde daí aquele espírito sai sem sentir praticamente nada, pela assistência que ele recebe. Assim é fácil de observar que o espírito, ao desencarnar, recebe tratamento no mundo espiritual e ele se livra daquelas cenas fortes, pesadas, que causaram seu sofrimento. Vale lembrar que cada um tem, a seu favor, o merecimento e a necessidade certa. Então, essa fixação na forma como o ser amado desencarnou, faleceu, nunca faz bem a pessoa, né, a família que ficou. Né, sempre pensar naquele ser amado, como está bem, está recebendo toda assistência, todo socorro de que ele necessita e merece. Uma pergunta muito frequente que nos fazem, e fazem lá também na Fundação Allan Kardec, é que se existe hora marcada para morrer. E a resposta que nos é dada é a seguinte: quando o espírito reencarna, isto é, ele vem para a Terra novamente, ele retoma a vida física com um programa reencarnatório. Por outro lado, podemos desencarnar após o prazo pré-estabelecido em nosso programa, depois, né, do que ficou estabelecido para a volta ao plano espiritual. Por exemplo, se nós devemos viver 60 anos na Terra, por exemplo, e nossos amigos espirituais verificam que temos cuidado bem de nosso corpo, da nossa vida, que estamos envolvidos e comprometidos com trabalhos em favor do próximo e do bem-estar geral, podemos receber mais alguns anos para que continuemos realizando obras positivas. Esse tempo extra, esta pós-vida, como chamamos, denomina-se moratória,
foi o que Edivaldo Pereira Franco recebeu, pois que, segundo ele relata, já estava proximamente da hora do seu desenlace, conforme a programação espiritual, quando ele solicita essa moratória para dar continuidade ao trabalho que vinha executando. E houve um atendimento do plano espiritual e ele até hoje, graças a Deus, continua conosco. E queremos que ainda continue para o nosso aprendizado, para a nossa alegria por mais um bom tempo ainda. Uma outra pergunta que foi feita, também uma senhora. Ela disse: eu já estou na terceira idade, fui mãe solteira e o meu filho desencarnou de repente, vítima de um problema cardíaco. O que fazer para preencher esse vazio que ficou em minha vida? O que será? Quando nós amamos alguém, nós precisamos nos conscientizar de que esse amor é eterno. Mas o corpo da pessoa amada não é eterno. Todos um dia iremos desencarnar. Precisamos amar as pessoas com esse amor que vai além do tempo, que é atemporal. Mas para a grande maioria, aceitar esta realidade é um grande desafio, mas que precisa ser trabalhado, né, e ser vencido. Assim, você que se diz estar na terceira idade, foi a resposta. Continue amando esse filho, mas acima de tudo, como um filho de Deus, como irmão na eternidade. Se ainda não teve a coragem, no seu momento de prece íntima, diga do fundo da alma com toda a convicção: Deus de amor, Senhor da vida, eis que te devolvo o filho que me concedeste, na honra da maternidade. Devolvo-te o talento que me confiaste. Agora, toma-o, porque antes de ser meu, temporariamente, é vosso eternamente. Ajuda-me a viver com dignidade este momento de desafio pessoal e que possamos no futuro reencontrarmos-nos na pátria espiritual. Veja que linda, né? A afirmação de uma mãe, mesmo no sofrimento, na dor que uma mãe passa na separação, mesmo que a separação seja temporária, né? Ela conversando dessa maneira com Deus, ela está entendendo aquela passagem, sabendo que um dia haverá a possibilidade desse reencontro. Então, a orientação que foi dada a ela é dizendo que deixe seu filho livre para prosseguir em sua caminhada evolutiva no plano espiritual. Ore, vibre, continue amparando, amando. Viva cada dia de sua vida passo a passo. Acredite, vá em frente. Não perca a esperança do reencontro da forma como Deus, né, coloca para as nossas vidas. A importância de nós analisarmos que a chegada de um espírito ao planeta para mais uma experiência, vestindo um corpo físico, como nós estamos agora, é algo muito importante, tanto para o espírito reencarnante, o espírito que está voltando através do renascimento, né, como para seus pais e para todos os familiares. Igualmente,
é considerável o momento de encerrar este ciclo, né? A saída do corpo fisiológico, através do falecimento, através da desencarnação. É muito importante também, como o nascimento é importante. Então, Deus, o Ser Supremo do Universo, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, Ele sabe qual o momento mais adequado ao retorno do nosso ente querido, ou do nosso próprio retorno à dimensão espiritual. Porque nós temos que ir trabalhando também a cada momento, a cada dia, esse fator de que nós também retornaremos à vida espiritual, deixaremos o nosso corpo físico. Então, perdermos aqueles que temos ainda receio, né, da desencarnação, que nós saibamos que lá no outro lado vamos ser bem acolhidos pelos nossos tutores espirituais. Mas há que se levar uma vida condizente, uma vida produtiva no bem, uma vida que tenha a justificativa de estarmos cumprindo as metas a que nos propusemos quando fomos autorizados de voltar aqui a esse plano terreno. Então, confiemos e vivamos de tal maneira no bem que todos, né, todos estejamos amparados e protegidos em qualquer etapa, na certeza de que, como eu falei no início, o título do que nós iríamos conversar hoje seria uma afirmação e uma indagação, né, de a vida além da vida, e nós reafirmamos com toda a certeza, com toda a garantia que os benfeitores espirituais de Jesus nos trazem. Sim, a vida além da vida. Fiquemos com essa certeza. E todos aqueles que, de uma forma ou de outra, deixamos os nossos entes queridos nessa partida temporária, tenhamos a certeza de que Deus nos propiciará o reencontro, hora aprazada, quando for o momento certo, quando o convite soar, quando as cornetas celestiais soarem, nós retornaremos e nos abraçaremos então. Teremos então essa oportunidade de estarmos novamente juntos. E é assim que a doutrina espírita nos dá esse alento, nos dá esse conforto, nos dá essa força e essa certeza, também consolando-nos no momento difícil da travessia. Que Deus nos abençoe a todos, abençoe os nossos seres amados que porventura tenham partido recentemente ou há mais tempo, e que nós fiquemos com muita fé, confiando no Pai Celestial, confiando em Jesus e naqueles bons espíritos que são os nossos tutores nesta vida e nas vidas que se seguirão. Muita paz a todos nós, um excelente dia e uma excelente vida. Que assim seja.